In 1996, the people of Varginha, Brazil, witnessed a UFO event that would change their lives forever. Olá, pessoal, tá começando mais um Conexão Mais Lives pela Rede Mais Record TV e hoje eu tenho um convidado muito especial, porque o assunto é muito especial. A gente vai falar sobre o lançamento desse documentário que está dando o que falar sobre a aparição do ET de Varginha. É o documentário Moment of Contact. É isso mesmo. E eu trago aqui hoje o produtor Marco Aurélio Leal, que vai contar todas as informações para a gente, vai trazer todos os detalhes desse documentário. Eu estou muito orgulhosa de receber ele hoje aqui. Marco, seja bem-vindo. Muito obrigado, Helena. Eu agradeço muito ao convite de vocês aí da Rede Mais. É um prazer estar aqui, inclusive para falar aí desse caso, né, desse documentário que está sendo feito aí em virtude das pesquisas ufológicas aí nesses 26 anos, né, e que se iniciou muito bem aí com o Birajara Franco Rodrigues, da cidade de Varginha, o Vitório Pacatini, o Marco Petit, Claudir Corro e vários outros ufólogos que fizeram essa pesquisa na época, essa investigação, né, muito importante para a ufologia, e a gente pegou essas informações todas e montamos um documentário agora juntos ao James Fox, que se interessou em ir a Varginha para estar filmando sobre, né, esse caso muito sério, né, no Brasil. E eu queria começar já, assim, eu queria saber, tive curiosidade de saber, como que surgiu a ideia, falou, vamos reunir essas informações para fazer o documentário. Como que surgiu? Sim, legal. Como eu sou da área da ufologia, já tem mais ou menos uns 20 anos, né? Eu me influenciei pela base da pesquisa desses ufólogos que eu já mencionei, e sempre achei essa história muito extraordinária. E aí eu comecei a ir para Varginha em 2006, e quando, né, comecei a ir muito a Varginha, pesquisar em loco, conversar com pessoas, testemunhas. E quando foi em 2015, eu me uni com mais dois colegas de pesquisa, que é o João Marcelo e o Jordano Mazzucci, e a gente se uniu forças e começamos a reinvestigar o caso Varginha, e a gente começou a visitar as testemunhas civis que tinham dado depoimento na época e procurar os militares também, que haviam se envolvido com esses fatos na época, mas eles não puderam, na época, vir a público, né, para expor, assim, suas identidades e falando que eles vivenciaram, né? É importante dizer que essa foi uma das maiores fontes de informações dos ufólogos da época, além das testemunhas civis, das 3 meninas, o que o Brasil já conhece, né? Nós temos aí essa parte de militares que se envolveram, que foram fontes de informações diretamente desses militares para os ufólogos na época, em 96. Né? Então, aí a gente começou a reinvestigar esse caso, e aí surgiu, quando foi em 2011, surgiu um evento de ufologia na cidade de Peruíbe, e o documentarista James Fox, ele veio para fazer uma palestra, e aí a gente se conheceu, e aí né, ficamos muito amigos. Ele perguntou para mim sobre o caso Varginha, que o pessoal lá nos Estados Unidos tinham comentado com ele sobre isso, ele já tinha ouvido falar, mas ele achava uma coisa fantasiosa, né? E como a gente já vinha pesquisando, eu contei, fomos conversando, e aí se iniciou lá em 2011 uma ideia de começar a fazer um projeto de audiovisual sobre o incidente em Varginha. Mas naquela época ainda estavam as coisas bem cruas de investigação, né? A gente tinha aí as principais testemunhas, só que hoje já são conhecidas, e a gente começou a fazer esses levantamentos nesses anos, e aí todo esse material, né, junto ao James Fox, né, sempre informando ele, ele resolveu, então, dar uma chance para fazer um documentário somente de Varginha, porque ele viu que as informações e as testemunhas eram muito fidedignas, né, quanto, assim, o pensamento dele na época, e ele teve o primeiro projeto que ele veio para filmar uma série, um episódio de uma série chamada Chasing UFOs, que veiculou pela National Geographic em 2012. Aí, em 2013, ele voltou para o Brasil, fomos novamente para Varginha. Inicialmente, esse material era para ter entrado num documentário anterior, que ele fez um documentário que, assim, está fazendo muito sucesso nos Estados Unidos, chamado The Phenomenon,
Então, Varginha era para ter entrado nesse documentário, mas como tem tantas informações, são tantas as coisas, ele resolveu deixar um documentário especialmente só para Varginha. E aí a gente conseguiu, né, depois desse tempo todo, né, de planejamento, enfim, conseguimos ir a Varginha o ano passado, né, em agosto, no final de agosto iniciamos as gravações em São Paulo, a maior parte foi aí mesmo em Varginha. E aí eu tive agora com ele, no final do ano passado, eu fui para os Estados Unidos, né? Fiquei durante 8 meses com ele lá, montando esse documentário, né? Obviamente com a direção dele, né? Com toda a supervisão do James, né? Com a direção dele. Então foi assim uma oportunidade muito grande e vai ser muito interessante para mostrar para as pessoas o que realmente foi o caso Varginha, porque a maioria das pessoas desconhecem assim o quão grande, quantas peças se tem nesse caso que a gente vai se montando, né? Então, assim, a expectativa lá nos Estados Unidos está muito grande dessa estreia, porque lá pouca gente, o pessoal conhece, mas não tão a fundo, então a gente está nessa expectativa aí para o lançamento. É porque, assim, tanto já se falou, tanto, né, já se comentou, que eu tenho uma curiosidade, assim, como é que é para você, né, passar, eu sei que você já pesquisa há muito tempo, mas como que é para você reunir tudo isso, né, e ter o trabalho reconhecido nesse documentário, né, e atingir o mundo todo com esse documentário? Como é que foi para você esse momento? Olha, para mim foi assim, fantástico, né? Foi uma oportunidade incrível, foi uma honra, mas assim, eu acho que o mais importante de tudo isso são as próprias testemunhas que elas têm essa história, as meninas, né? Elas tiveram aí, a Liliane, a Valquíria, a Kátia, né? Elas deram aquele depoimento na época, eram muito jovens, né? Elas tiveram aí, infelizmente, no nosso país, na época, as mídias trataram como muita chacota, né? Obviamente que foi também uma política de acobertamento, que eu acredito que houve na época para ridicularização, foi a tentativa das Forças Armadas, do Exército, em descredibilizar, né, o caso, inclusive elas. E então está sendo assim uma honra, porque a minha vontade desde o início era realmente pesquisar esse caso, porque também a gente sempre tinha assim um pé atrás com as coisas, e depois que eu comecei a pesquisar em loco, seguindo todos né, os passos que os ufólogos antigos, né, os primeiros lá que investigaram o caso começaram, então foi assim fantástico de poder, o mais importante é dar voz para todas essas testemunhas falar no mundo inteiro, né, então isso para mim é uma grande honra, e o que eu fico mais feliz, na verdade, o que mais importa são a gente poder mostrar esse trabalho e esse o acontecimento que né, na vida dessas pessoas que se envolveram na época com o caso. Você acha, assim, que trabalhar com o James, né, ter um documentário nessas plataformas de streaming, é uma forma também de trazer credibilidade ao caso? É porque conhecido realmente o caso mas é uma forma de trazer mais credibilidade. O que você acha? Com certeza, boa pergunta. Essa nossa, olha, vai trazer muito mais credibilidade. Inclusive, o James Fox, hoje ele é uma pessoa muito respeitada no meio, né, ufológico, de documental. Então, ele teve um trabalho, o The Phenomenon, que foi o último documentário que foi lançado em 2020. Ele tratou do assunto de uma maneira muito séria, tanto que ele está cogitado como um dos melhores documentários, né, dos últimos tempos, onde ele entrevista várias autoridades do governo americano que falam seriamente sobre o assunto do fenômeno OVNI, né? Ele entrevista senador Harry Reid, ele entrevista pilotos, astronauta. Então, o filme, né, trouxe uma grande credibilidade, porque ele não é uma pessoa também muito, assim, uma pessoa, de certa forma, até cética, mas ele se impressionou, ele estando em Varginha, conhecendo as pessoas, fazendo a investigação em todos esses anos, ele achou incrível, e ele falou assim, não, eu vou pôr a minha credibilidade, né, pelo caso Varginha, porque eu vou mostrar isso para todo mundo, né, então agora, como o The Phenomenon foi muito assistido, está muito em alta ainda, muita gente está esperando o The Moment of Contact, que é o caso Varginha, que as pessoas estão muito curiosas, né, então ele trouxe muita credibilidade para o caso em si, através dele mesmo, né? Eu acho que o testemunho da maioria das pessoas que a gente
entrevistou também vão trazer uma credibilidade imensa, porque foram situações reais que elas viveram, tanto as testemunhas civis, e também a gente conseguiu trazer para esse documentário depoimento aí de militares que se envolveram na época com os fatos, que, assim, é a mesma fonte de informação que se teve na época, porque esses militares, eles foram as mesmas fontes de informação que serviu de base para os ufólogos na época. Eles gravaram um depoimento em vídeo na época, que infelizmente não veio a público, né, devido às questões legais, questões aí jurídicas também. E agora, assim, o conteúdo dessas informações já foi até divulgado em alguns livros, né, o próprio Birajara Franco Rodrigues, o Vittorio Pacatini, mas, assim, vai trazer, pela primeira vez, assim, um depoimento no vídeo, né, um depoimento público, assim, de um desses militares. E também tem participação também de controlador de tráfego aéreo, da aeronáutica, que confirma a entrada de um avião da USAF, né, da Força Aérea Americana, em solo brasileiro, sem autorização, em janeiro de 96, no 21, 22 de janeiro de 96, onde eles vieram conseguindo para pousar em Guarulhos. Aí, de repente, eles mudaram a rota para descer em Campinas, né? E o controlador de voo comenta que eles não tinham um protocolo que eles utilizam, geralmente, para monitorar os aviões, que é chamado de avoem na aviação. Então, eles se preocuparam muito com a entrada desse avião na época, e aí foi comunicado os chefes deles, e o chefe falou: não esquece isso, que eu esqueci de informar vocês, é uma situação atípica que eles estão vindo aqui, e só mandaram esses controladores de voo continuar olhando no radar qual que seria a evolução, né, qual que seria o destino desse avião. Então, ele teria pousado em Campinas, e aí logo depois ele comenta que depois que esse avião dos Estados Unidos pousou em Campinas, meia hora, uma hora depois, ligaram de novo para eles da aeronáutica, pedindo autorização para 2 helicópteros da Força Aérea Brasileira pousar no mesmo local onde teria pousado o avião da aeronáutica, aliás, da Força Aérea Americana. E aí o que eles souberam foi que esse contingente dos americanos entraram nos helicópteros e voaram para a região do sul de Minas, com destino ignorado. Depois eles vieram saber que é Varginha, né? Que foi Varginha, e então eles deram um apoio todo necessário em solo aqui, desde Campinas, dizem, né, segundo eles acreditam que realmente foi aí para Varginha, eles desceram e retornaram para Campinas, e dali eles teriam ido embora, né? Então, tipo, o documentário vai trazer esses depoimentos, assim, que são, assim, mais novos, né? Mais recentes. Mais recentes. Então, posso dizer que isso seria uma novidade aí que vocês estão trazendo, porque a gente nunca teve acesso a esse tipo de informação, né, Marco? Isso, o que aconteceu foi que o ano passado, 2020, 2021, teve uma live dos controladores de voo, e aí o controlador de voo, na época, né, o ano passado, ele resolveu falar isso nessa live, então daí espalhou em alguns locais, então a gente achou muito legal colocar essa parte da história, que é muito importante, porque foi dito para eles ficarem em silêncio, não comentarem nada sobre essa situação na época, né? Então, como se passou muito tempo, e aí eles vieram a relatar isso. E uma outra coisa também que vai entrar, eu acho muito interessante, que é muito fidedigno, é o depoimento de um profissional de saúde aí de Varginha, que trabalhava em um dos hospitais, e que ele vivenciou uns fatos inusitados, uns fatos atípicos naquele janeiro de 1996, e que também nesses 26 anos ele nunca deu esse depoimento, né? Agora que ele já, enfim, ele resolveu falar. Obviamente ele não vai mostrar o rosto, né? Porque ainda o pessoal, eles têm medo ainda de represária, mas eles acham muito importante que esse conteúdo dessas informações do que eles vivenciaram venham à tona agora, né? Assim, pelo menos ele não... São situações que eu não vou dar spoiler aqui para deixar aquele, né, gostinho do pessoal que assistir mesmo o documentário, para entender a composição desse trabalho jornalístico, investigativo que foi feito, né, nessa linguagem, nesse formato, o documentário. Nossa,
Não é spoiler, mas assim, daqui a pouco você vai falar mais pra gente o que vem por aí, Fala um tá, gente? pouquinho. Vamos fazer um intervalo rapidinho, mas a gente volta já. The Virginia case is considered the most well-kept secret in the military circles of Brazil. De volta, pessoal, com Conexão Mais Lives. Hoje, já falei para vocês que eu estou com um convidado muito especial. O Marco está contando tudo para a gente sobre esse documentário, sobre a aparição do ET de Varginha. Vamos continuar o assunto. Marco, você estava me contando aqui, dando uma pincelada sobre o que vem aí no documentário. Uma coisa que eu achei super interessante, você falou de alguns depoimentos inéditos aí, eu queria comentar com você que, assim, por que se fez tanto mistério diante dessa aparição? Por que queria tanto esconder essa aparição? Por que isso? Então, a gente acredita que já sempre houve, na verdade, nessa questão ufológica, uma política de acobertamento dos fatos. É uma coisa que parece que já vem né, dos países lá dos Estados Unidos, né? Parece que é como que eu vou dizer assim, um acordo entre os governos para que assuntos sobre coisas sobre esses assuntos não viessem à tona, né? Então eles fizeram toda uma política de acobertamento na época, e os ufólogos, que foram o Birajara e de Varginha, né, o Pactini, eles fizeram um trabalho muito bom, que foi um trabalho in loco, de investigação logo posterior ao avistamento das meninas. Um dia depois, o Birajara já estava pesquisando, e como são umas pessoas muito intelectuais, muito inteligentes, eles fizeram um trabalho, assim, muito bom mesmo de investigação, e colocou a mídia para fazer uma pressão, porque na época um dos diretores do Fantástico, que era muito amigo do Birajara, viu que o caso era sério e falou assim, não, a gente vamos acompanhar esse caso. E aí eles começaram a dar, inicialmente, né, sempre falando com seriedade, né, naqueles programas de maior audiência aos domingos, né, no Brasil. Então, esse caso se tornou uma repercussão nacional na época, muito bem investigado, e por causa dessa questão, houve algumas políticas de acobertamento, ao meu ver, que foram, inclusive, tentativas do Exército, do próprio Exército, de desmentir o caso, de descredibilizar o caso. Inclusive, eles produziram um documento chamado do IPM, que foi justamente para uma investigação, um inquérito que eles abriram para investigar esse caso, e eles colocaram como conclusão, sendo um morador aí da cidade, conhecido como Modinho, né? Um rapaz, até esqueci, acho que não sei se é Rogério o nome dele, mas ele, né, o Exército mesmo divulgou no próprio inquérito policial militar a foto desse morador e colocou um retrato falado do ET de Varginha. Então, acredito que quando eles soltaram essa documentação para encobrir os fatos, muita gente veio acreditar na versão do Exército, né? Então, meio que descredibilizou, inclusive, o relato das meninas e tal. Só que eles cometeram uma gafe, eu vou até falar aqui, porque um ano ou 2 anos depois que eles instauraram esse inquérito, veio uma produção inglesa para fazer o documentário, acho que em 98, 99, e eles foram na ESA para entrevistar o assessor de imprensa da ESA, que era o Major Causa na época. E o Major Causa, o que nos causou muita, assim, até a gente ficou, assim, surpreso, o que causou surpresa foi que, em vez de ele dizer, né, para os repórteres que, na verdade, a conclusão do caso Varginha, segundo o Exército, era esse documento militar, e que provava ali, que indicava que era esse morador aí de Varginha, ele comenta uma outra história. Ele comenta que tinha um casal de anões em Varginha, que a anã estava grávida. Ele conta uma história totalmente diferente da que foi contada, uma história, inclusive, engraçada, assim, ao ver, né, como que ele muda a história, ele dizendo que era um casal de anões e que os moradores de Varginha tinham confundido no hospital o marido da anã, que ele tinha uma deformação. Então, foi, assim, uma coisa que até hoje, né, as pessoas caem aí no descrédito por parte do Exército. A gente tentou buscar essas informações com eles recentemente, mas eles não respondem. Eles falam que a gente tem que pedir autorização
né, do Senconsex, que é a assessoria de imprensa do próprio Exército, para eles poderem estar falando, mas eles hoje não respondem ainda essas alegações que foram feitas na época, né? Então, isso só gerou margem para a gente ver que alguma coisa realmente estava sendo encoberta, né, na época. Então, o caso, por ter tomado essa proporção da investigação na época ter sido muito bem feita por esses ufólogos, eles fizeram realmente, eu acredito, uma política de acobertamento para ridicularizar o caso, para as pessoas não ficarem muito em cima, né? Então, você acha que para esse tipo de trabalho, o mais difícil, então, é justamente essa coleta de informações por causa da dificuldade de acesso, então? Até não só pela política de acobertamento, como você está falando, mas também as próprias pessoas que estão envolvidas, elas ficam com receio da chacota ou com receio de passar uma informação que, de repente, não deveria, né? Você acha que esse é um momento mais difícil para esse tipo de trabalho? Sim, especialmente naquela época que era muito mais recente, né? O que a gente percebe é que, com o passar dos anos, tem algumas pessoas que já estão começando a falar, né? Mas assim, ó, por exemplo, esse documentário tinha tantas pessoas importantes no cenário do caso Varginha que não quiseram vir falar por nada. Eles só comentaram a história, mas não quiseram entrar na câmera, dar o seu depoimento devido a essa questão de represária mesmo. Tem uma pessoa que tem medo, outros que acham que, não somente de represária, tem muita gente que tem medo, assim, de virar chacota também, né, na cidade. Mas, assim, são pessoas importantíssimas, inclusive algumas autoridades que se envolveram nos fatos. Então, se fosse para pegar todo mundo, ia ser muito mais fantástico, assim, vamos dizer, né, o documentário. Mas, então, você vê que ainda as pessoas têm medo, um pouco de receio ainda de vir à tona falar, né, sobre os fatos. E aquela época, então, nem se falava, como estava muito ainda na tona, né, aquela mídia, aquela pressão em cima, então, eles não vieram, assim, alguns vieram a colaborar, outros só ficou mesmo na história. A gente conta isso em palestras, né, quando a gente vai aí em conferências, que a gente consegue comentar essas outras situações, né. E o importante dizer também que todas essas informações de militares da época, de como que teria procedido a operação, porque houve a retirada de uma dessas criaturas do Hospital Humanitas, que foi retirada no dia 22 de janeiro, que ele retira no final da tarde, leva para a Escola de Sargento das Armas, e no dia seguinte ele sai da Escola de Sargento das Armas e vai até a Escola Preparatória de Cadetes em Campinas levar esse material, né? Então, todas essas informações, elas foram colhidas, na época, em vídeo, pelo Birajara, pelo Pacatini, pelo Marco Petit, né, o Claudio Covo. Então, esses vídeos, foi meio que feito meio que um acordo na época, que se alguma coisa acontecesse com esses militares, eles publicariam esses vídeos na época, ou se acontecesse alguma coisa com os ufólogos também, esses vídeos poderiam vir à tona, né? Então, a gente procurou respeitar também muito dessas informações aí do caso dos levantamentos clássicos da época. A lot of people in this town have a little piece of the puzzle. Naquele local, eu vi o rastro da criatura, o pé. Foi onde ele falou que eu vi era uma coisa sobrenatural. Witnesses are some of the most compelling testimony I've ever heard. Meu nome é Carlos de Souza. Meu nome é Cátia Xavier. Meu nome é Liliane Silva. Meu nome é Valquíria Silva. Em 1996, eu vi uma criatura estranha ali. Action! Caso ET de Varginha, qual que é o grau de importância dentro da ufologia? Olha, é um caso muito importante, porque a gente, né, infelizmente, nós não temos nenhuma evidência, na verdade, caso ufológico nenhuma, a gente tem uma evidência científica que comprove, não, realmente o ET está aqui, o vídeo, a foto. Nós sabemos que existem essas evidências em algum lugar, né? Mas eu acho que é um caso de extrema importância para o Brasil, porque é um caso mais recente, que aconteceu, tem 26 anos, né? A gente chama de caso da era moderna da ufologia.
É um caso que ainda a gente continua em investigação, porque só tenho 26 anos, a gente acredita e a gente espera que esse documentário encoraje outras pessoas a virem a contar, né, o que elas vivenciaram na época, e ele é importante também devido a essa colaboração mais por parte das instituições militares, né, e que confirmam que alguma coisa realmente aconteceu de muito estranho aí em Varginha, e assim, o colhimento das informações, como ela se procedeu na época, tudo, eu acho que isso também é um dos grandes fatores aí que tornam esse caso extremamente importante para a ufologia brasileira e mundial, né? E agora eu quero assim que você fale um pouquinho da estreia desse documentário, quando que vai estrear, como é que vai ser, onde que a gente pode assistir, fala um pouquinho disso aí pra gente. Legal. Eu fiquei sabendo, né, agora essa semana que o documentário ele vai estrear dia 18 de outubro, mas as plataformas ainda, eles vão passar, acho que na semana que vem vai ser divulgado as plataformas, mas geralmente é nas principais plataformas de streaming, né, tipo o Vimeo, o iTunes, a Amazon, talvez Netflix. Então, vão ser essas grandes plataformas aí, eu vou ficar sabendo na semana que vem, lá que eles estão em finalização de negociação lá com as plataformas, mas assim, eu sei que também vai ser lançado lá nos Estados Unidos, e no Brasil não tenho certeza se já vai ser lançado agora, mas a gente pretende fazer um evento de lançamento aqui, talvez com a presença do James também, quem sabe até em Varginha a gente está conversando para ver se a gente consegue fazer um lançamento né, nos cinemas, em alguns cinemas aqui do Brasil, por exemplo, fazer São Paulo, Rio de Janeiro, Varginha, né, primeiramente, e algumas outras localidades que a gente está vendo aí. Né? Que legal, hein? E quando eu tiver mais informações das plataformas, eu passo para vocês também. Muito legal. Bom, eu queria então que você falasse para as pessoas o que elas podem esperar desse documentário. Olha, as pessoas, eu falo de que podem esperar assim, um trabalho muito sério, um trabalho que não foi pautado em sensacionalismo em nenhum momento, foi pautado realmente na palavra das testemunhas, né? Então, é um documentário sem intenção de induzir as pessoas, né? Mas as pessoas mesmo, inclusive o James Fox, no início, ele fala, olha, eu falo para as pessoas suspenderem os seus julgamentos, né? Escutem os relatos e, no final, vocês desenhem as suas próprias conclusões, pensem as suas próprias conclusões, né? A gente não está dando, assim, forçando a ninguém a acreditar nada, mas as pessoas vão ter uma noção do que foi um pouco do caso Varginha mesmo, né? E quanto ele é importante hoje. Então, eu falo para as pessoas para esperar um trabalho muito sério, que foi um trabalho sem sensacionalismo e de muita dedicação nesses últimos aí 10, 15 anos. Ai, Marco, eu queria te agradecer muito pela entrevista, dizer que eu tenho muito respeito e admiração pelo trabalho de vocês e que eu estou muito ansiosa para assistir, tá? Poxa, Helena, muito obrigado, agradeço a você e toda a sua audiência, né, a oportunidade de estar aqui a gente falando, e quem sabe aí a gente se vê em Varginha, num evento grande aí para a gente lançar esse documentário, né? Eu agradeço muito a você aí por tudo aí, pela oportunidade. Bom, pessoal, então eu fico por aqui, mas antes de encerrar, vocês vão assistir ao trailer do documentário, então fica por aí mais um pouquinho. Um abraço, até a próxima! In 1996, the people of Varginha, Brazil, witnessed a UFO event that would change their lives forever. Só que ele planava, ia perdendo lentamente a altitude e ia caminhando. Call it another Roswell, if you will. That is a crashed vehicle that had beings on board. Mas que eles não poderiam admitir a verdade, a população ia entrar em colapso. Nada temos a esconder. Finally, the facts will be revealed. The Varginha case is considered the most well-kept secret in the military circles of Brazil.
My objective here is to put some clarity on what took place in Varginha, Brazil, January 1996. 2 seres extraterrestres foram capturados, depois, posteriormente, foram levados para o hospital. The witnesses are some of the most compelling testimony I've ever heard. Meu nome é Carlos de Souza. Meu nome é Cátia Xavier. Meu nome é Liliane Silva. Meu nome é Valquíria Silva. Em 1996, eu vi uma criatura estranha ali. Action! A lot of people in this town have a little piece of the puzzle. Naquele local, eu vi o rastro da criatura, o pé. Foi onde ele falou que eu vi era uma coisa sobrenatural. This year, Mark Bilcherez, he had captured this creature with his bare hands. Você confirma que o seu irmão estava de serviço naquele dia 20? Confirmo. After he captured the creature, he developed this infection that wouldn't go away. Foi pro CTI de manhã, 7 horas da manhã, 15 para o meio-dia, ele veio a óbito. this can no longer be covered up. They might shoot us because we're on the property. This can't be denied. Bateram na porta. E aí eles falaram pra mim: fica quieto. Se qualquer que tenha isso, sofrer uma punição muito severa. This was proof. We pulled this off. It'll be the most compelling testimony revealed. Of contact. Aqui, ó. Foi aqui. This is a level of confirmation that only a handful of people on this planet have.